Amém, irmãos, tudo bom? Ah, Passa um slide. A nossa intenção com essa palestra aqui, irmãos, não é criar nada do ponto de vista de autoajuda, de falar coisas que criar metodologia, não. Essa palestra que a gente criou é para tentar amorosamente ajudar os adolescentes a usar as redes sociais de maneira adequada e brilhar algumas luzes que talvez eles não tenham entendido quando foi falado na conferência de jovens. Muitos tópicos com relação à luz, com relação à postura e ao testemunho foram falados, mas algumas semanas depois a gente continuou percebendo nos perfis de Facebook e demais redes sociais que ainda existem algumas coisas que a gente precisa ajudar. Então a ideia é ligar as luzes um pouquinho mais explicitamente, com detalhes suficiente para a gente entender que é aquilo que o Senhor pode nos ajudar. Claro que nós não sabemos de tudo, nós não somos especialistas, mas nosso coração pelos irmãos jovens e adolescentes é muito presente, e a gente sabe que isso pode, no fundo, daqui a alguns anos, talvez prejudicá-los na experiência ao Senhor. E como foi bom trazer os pais juntos para saber, talvez, alguns números, alguns dados, algumas coisas que estão acontecendo, os pais não estão sabendo o que está acontecendo. Isso para ajudar no relacionamento, sabe? Nós não temos nenhuma pretensão de ensinar, educar. Na verdade, nós estamos aqui com o coração aberto e talvez cheio de amor diante do Senhor, mas para ajudar mesmo, para não perder esses adolescentes no futuro por uma coisa que pode agora atrapalhar, tá bom? A motivação é essa, irmãos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, irmãos, nossos jovens e adolescentes, eles são o sal da terra. E eles têm que dar sabor para as pessoas, restaurar na vida das pessoas o sabor de Deus. Amém. Nós não queremos que eles sejam pisados pelos homens por perderem o sabor. E nós estamos usando a rede social para mostrar, na verdade, o que eles estão fazendo, tocando e falando. Não quer dizer que isso seja no coração deles, mas é isso que está chegando pelo falar deles. E segundo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Essa é a grande motivação de hoje. E aí, irmãos, olha, depois da conferência, e já antes é uma grande preocupação dos irmãos que preparam a conferência de jovens, existe uma mistura na vida dos jovens e adolescentes. Publicam no Facebook pregação do evangelho, vendemos os livros, salvamos as pessoas. Uma semana tem a foto da pessoa, do adolescente, menino ou menina, orando com a pessoa. Na segunda-feira, já está publicando outras coisas. Aí no sábado, está de novo pregando o evangelho. E aí compartilha um versículo bíblico, depois do versículo bíblico, uma foto. Ou um parecer. Sabe o que os irmãos estão entendendo, né? Então isso dá a impressão de que o adolescente consegue fazer as coisas para o Senhor, e ele ganha créditos diante de Deus, para depois fazer aquilo que ele quer. E isso está prejudicando a vida deles diante do Senhor. Não é só usar a rede social, é prejudicar a utilização pura deles para a obra do Senhor e para o reino. Então existem bastante publicações controversas, com várias coisas nós vamos tratar hoje aqui, nós vamos falar sobre, a gente vai ver isso. Então esse é o coração, irmãos, tá? A gente vai ser bem claro para a gente poder ajudar os nossos irmãos. Também estamos gravando essa palestra, espero que os outros irmãos das outras localidades também possam ser ajudados com isso que a gente está falando hoje. Eu vou mostrar alguns dados, aí eu vou passar o microfone para o Micael, mas alguma coisa que me chamou a atenção estudando sobre isso nas semanas anteriores. Alguns dados. Bom, irmãos, eu vou me aproximar.
mas são 3 colunas de quais são as pessoas mais procuradas na internet, quais são os sites relacionados e quais os assuntos que mais foram procurados pelas pessoas em 2011. E eu vou só ler os que estão nos quadradinhos, achurados. Número 4, Bruna Surfistinha. Número 10, Michel Teló. Isso aí é estatístico. Google, a palavra que mais apareceu no Google são aquelas 10, mas veja, tem Paula Fernandes e tal, mas Bruna Surfistinha, porque foi criado um filme romântico, né, de uma prostituta. Então, isso aí. E uma música que vocês já sabem, nem preciso falar, tá bom? Qual que é o site mais acessado? Número 1, Facebook. Veja que coisa, então vamos relacionar isso, né, irmãos? E quais são os assuntos mais procurados? Bullying. Então, os nossos adolescentes têm medo de sofrer bullying se eles forem se parecerem diferente das outras pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Esse é um gráfico, depois, irmãos, posso passar a apresentação, que mostra qual que é a composição dos amigos das pessoas no Facebook. Então, adolescente, jovem, velho, todo mundo tem uma composição média assim. Somando ali, 32, mais 7, mais 23, mais 22, mais 10, mais 9, dá quase 78%, são amigos que estão lá. Amigos de faculdade, ou de escola, ou da rua. E tem um número ali que 3% das pessoas que você aceita, você só falou com ela uma vez na vida. E tem 7% que você aceita, que a média da população aceita, que nunca ouviu falar. Isso mostra a aparição que o nosso perfil tem para as pessoas. Você aceita até quem você não conhece. Não nós, né, mas é a estatística mundial aí. Então a gente precisa entender quem é que está nos olhando e para quem nós estamos falando aquilo que nós estamos falando. Vou passar bem rápido, mostra que o uso do Facebook, Orkut caiu em quase todas as faixas etárias, Twitter continuou, mas o Facebook em mulheres de 15 para 35 anos aumentou 6%. E a geração que vem para baixo, de 15, também está seguindo a mesma tendência. Aumentar o uso do Facebook em mulheres. Próximo. E os homens também. A partir de 15 até 34 anos, essa faixa etária está crescendo, aumentando o número de uso de redes sociais. Particularmente Facebook. Isso aqui é um web meeting que saiu mundialmente, comparando todas as mídias sociais e o que está acontecendo. Eles usam isso para marketing, para vender para os nossos adolescentes. É 15 anos que está vendo, então nós vamos colocar essa propaganda para ele. Isso para mim é um grande alerta. Nós precisamos ajudar esses irmãos que estão entrando e usando a ter uma utilização correta e adequada. Continua? Tá. Aí, tem muitos slides, mas o brasileiro é o usuário de internet que mais procura pornografia. E o número percentual dos usuários brasileiros que usam ou acessam sites que contêm algum conteúdo sexual e de imagens e tudo é de 55%. De 2 é 1 ponto alguma coisa que vem. Está ali e clica. Então, irmãos, veja, nós precisamos cuidar mesmo com o que está acontecendo. E baixar músicas, os brasileiros, 89% das crianças e 88% dos adultos no Brasil baixam músicas pela internet. Aí sim, né? 89% é bastante. Sobrou 11%. Não que não, entendeu? Eu só estou dando uma visão geral. E, por favor, Rick. Esse aqui é uma reportagem
que saiu no Globo.com de uma mãe que precisou internar o filho dela porque ele não conseguia sair da internet. Ele chegou a passar 15 horas na internet direto. Ela chamava ele para almoçar e ele falava, já vou, mas não ia. Tô indo, e não ia. Como ela começou a forçar ele a almoçar com ela, ele começou a comer muito rápido. Em 2 minutos ele engolia a comida para voltar para a internet. E aí já viram, ela precisou internar o menino numa clínica para ele poder voltar para a vida normal. Porque olha o que acontecia com ele. A internet, o que um psicólogo que tratou ele falou. Na internet você garante o seu anonimato e dessa maneira afasta os seus receios, inseguranças e principalmente o medo de não ser aceito. É uma janela para o mundo onde você se sente completamente protegido. É um grande engano isso, irmãos. Dentro do seu computador você se sente, ou a gente se sente, o adolescente se sente protegido dos receios de se encaixar. Eu posso falar, eu vou me encaixar, mas não consegue ter um relacionamento com as pessoas. Então, só depois de alguns anos sendo tratado, ele voltou a fazer amigos, abandonou a internet e hoje já faz até parte de um time de futebol da escola. Porque a mãe dele percebeu isso. Me lembra depois de falar como é que foi a minha relação com o videogame, com a minha mãe. E a minha mãe, uma mãe da vida da igreja, linha duríssima. Bom, mais uma vez, tomara que ela não escute, mas não é tanto, tá, mãe? Pulou um, não? É isso aí. Mais um? A gente só queria agora, antes de falar daqueles outros assuntos, algumas práticas adequadas que você pode usar tranquilamente, que pode nos ajudar a, fazendo isso, está tudo tranquilo, pelo menos no uso das redes sociais. Micael? Amém, irmãos. Que oportunidade boa, né, da gente ter comunhão e se aperfeiçoar, né, no nosso proceder humano, né? Essa palestra fala sobre redes sociais e a gente ouve muito falar que estamos na era do conhecimento, né? Também o conhecimento, ele flui por meio de mais relacionamento, né? Então, a gente viu aí pelas estatísticas a crescente, né, dessas redes sociais, maneiras das pessoas se relacionarem, né? Então, o intuito disso aí é as pessoas se relacionarem. Só que aí a gente começa a ver algumas distorções, né? Que o André mesmo falou, é algo assim interessante. Muitas pessoas se relacionam virtualmente, só que não são tão diligentes em se relacionarem pessoalmente, né? Então, é uma questão realmente de nós não nos conformarmos com esse século, né? Como, graças ao Senhor, né, por essa oportunidade, nós estamos aqui ganhando uma orientação, como o André falou, um pouco mais clara e objetiva, né, sobre alguns pontos. E é muito rico a gente abrir o nosso coração a isso, né? Então, um dos pontos que a gente decidiu falar um pouco aqui é não só negativamente, né, das redes sociais, mas também positivamente, né? Como a proposta é essa, é nós nos relacionarmos, né? Então, existe uma necessidade de desenvolver e nós aprofundarmos os nossos relacionamentos com as pessoas, né? Isso é algo normal da vida humana, né? Só que a gente queria trazer um pouco da nossa experiência aqui, né? Nós tivemos comunhão. Irmãos, temos que estar claro de uma coisa: os nossos amigos, as pessoas que a gente quer priorizar o nosso relacionamento, são os irmãos, né? Amém? Vamos nos envolver com os irmãos, né? Primeiro de tudo, nós todos, eu acho que a gente não pode gastar tanto tempo, não precisa gastar tanto tempo para falar qual é o benefício, né, de nós estarmos reunindo, nós estarmos com os irmãos, né? Todos nós já provamos que benefício maravilhoso é nós estarmos sendo guardados, né? Na esfera da igreja, é uma esfera de apacentamento mútuo, não é, irmãos? E uma questão, né, sobre nós sermos amigos dos irmãos na igreja. Nosso relacionamento, irmãos, ele precisa ser um relacionamento santo e na vida, né? Existem casos, irmãos, que alguns irmãos até cresceram na vida da igreja, não conheceram, vamos dizer, uma experiência mais profunda ao mundo, só que se envolvem tanto no relacionamento afetivo carnal com os seus amigos, os filhos de irmãos, que uma hora que eles estão fracos na fé, eles decidem então experimentar tudo juntos, né? Então,
a amizade com os irmãos não serviu para o seu propósito, né? Que é um propósito de nos santificarmos, né? Então também precisamos estar claro disso aí, né? Nossos amigos na igreja, eles devem ser os nossos companheiros espirituais. Amém? Então louvado seja o Senhor, né? E quanto às pessoas do mundo, né? Vamos viver então agora numa cápsula. Agora só me relacionar com os irmãos. Não, não é isso, né? O nosso relacionamento com as pessoas é algo natural da vida humana, né? O Senhor Jesus, ele não parava em um lugar só para se relacionar com os seus discípulos, né? A gente tem visto muito isso aí, temos desfrutado disso. O Senhor ia alcançar as pessoas, né? O Senhor, ele se relacionava com as pessoas. O Senhor, ele quebrava o gelo. Pessoa que o Senhor nem conhecia, ele se convidava para ir almoçar na casa dela. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. E tinham comunhão e o Senhor supria a vida. Então, o relacionamento é algo normal, né, da vida humana, não é, irmãos? Aleluia. Como é que é? Só que é o seguinte, ó, uma coisa que eu estou usando aquilo ali mais como uma pauta aqui. O nosso foco, irmãos, no nosso relacionamento, ele tem que ser o evangelho mesmo, né? Podemos desviar o nosso foco, né? Nosso foco aqui é o evangelho, né? Somos pessoas que só contatamos as pessoas para pregar o evangelho? Absolutamente não. Nós temos relações profissionais, né? Nossos vizinhos, etc. Mas, irmãos, tendo isso como nosso foco, todo o nosso proceder vai ser em virtude daquilo ali, né? Então, quando fala aqui de nós zelarmos pelo nosso testemunho e nós sermos autênticos, é isso. Todos nós queremos fluir a vida do Senhor, queremos dar o testemunho, né, da vida do Senhor. Mas como dar um testemunho se nós não zelamos pelo nosso próprio proceder, né? Nós, como o André falou, né? Um dia nós postamos uma coisa no Facebook, nós publicamos que nós somos do Senhor. Talvez em outras épocas talvez no dia seguinte, alguns dias depois, você procede de uma maneira totalmente diferente do que você falou, né? Então, queria passar isso para os irmãos. Irmãos, precisamos ser autênticos, né? O Senhor nos deu uma personalidade e nós precisamos construir o nosso caráter na vida, né? Isso também uma questão de caráter, né? Então, darmos testemunho, irmãos, em resumo, do que verdadeiramente somos e cremos, né? Como o nosso princípio de vida, né? Então, nosso princípio de vida é nós termos a imagem e semelhança de Deus, não é? E transmitirmos essa vida que hoje está no nosso interior. Por isso, irmãos, precisamos expressar essa pessoa em todos os aspectos da nossa vida. Seja pessoalmente, seja com as nossas mãos, né? Tweetando, facebookando, né? Postando coisas. Mas precisamos realmente ser autênticos e estar claros do nosso foco, né? Que é pregar o evangelho, né? Irmãos, e para isso, existem algumas coisas que nos contaminam. E uma advertência é isso. Precisamos escolher as pessoas, nossos companheiros, pessoas que nós vamos nos relacionar. Certamente, irmãos, não podemos querer dar um testemunho se nós estamos na roda dos escarnecedores. Então, ainda que nós estamos no mundo, nós vivemos do mundo, nós não pertencemos a ele, né? Então, não, eu vou me relacionar com essa turminha aqui que nem nos padrões do mundo as pessoas aprovam, né? Mas aí você está lá, você junto, né? Então, é uma questão, irmãos, vamos escolher pessoas para nos relacionarmos que tenham um proceder reto humano, né? E o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai alcançar todas as pessoas, mas também vamos zelar, né, pelo nosso testemunho nesse sentido. Escolhermos as pessoas com quem nós vamos andar, com quem nós vamos nos relacionar, não é? E não aceitarmos, irmãos, ou valorizarmos, ou tomarmos como padrão o proceder dos ímpios, né? Então, não precisamos aqui também citar todos os possíveis padrões que existem, né? Mas o padrão do mundo são pessoas, né? Os populares, né? A gente fala, são pessoas, o quê? Mulherengos, são pessoas, o pessoal fala pegador, né? Tem isso aí, né? Os homens, são as meninas que se exibem, né? Os seus corpos, né? Então, irmãos, precisamos estar claros disso aí, né? O nosso padrão não tem nada a ver com o mundo, né? Nosso padrão é o do Senhor, né? Então, louvado seja o Senhor. A gente precisa estar claro. Que a gente pode depois desenvolver um pouquinho mais. O André vai entrar mais a fundo o que é o nosso sentimento nessa questão, né? Vamos passar então? Irmãos, então, vamos desenvolver nossas amizades, sim. Pessoalmente, por meio do Facebook, do Twitter, das redes sociais. Mas existe uma diferença, né? Das nossas amizades.
Para o mundo, irmãos, existe essa falsa impressão de ser companheiro é apoiar o próximo em tudo que ele fizer, seja até coisas boas ou coisas ruins, não é? Ser contra coisas erradas e querer ajudar o próximo é você ser crítico. Ih, meu, você é crítico, sai para lá. Deixa eu quieto aqui, eu vou nas drogas, eu vou, sei lá, fazer... Não, vamos entrar de novo nos podres, nosso ponto não é esse. Mas então, a amizade no mundo é isso, é você apoiar a pessoa em qualquer coisa que seja. Então, esse não é o nosso padrão, não é, irmãos? Outra coisa é a falsa impressão de que fazer atividades juntos já nos torna os verdadeiros amigos, né? Esse é o meu amigo de breja, é o que o pessoal fala, né? Vamos lá, na balada. Então você é o verdadeiro amigo daquela pessoa. Só que aí, quando essa pessoa está em dificuldade, você tenta ajudá-la, ele se distancia, né? Esse é o relacionamento das pessoas do mundo, é ou não é, irmãos? As pessoas, elas dizem que são amigas, elas fazem coisas juntas, mas na hora que também pedem ajuda, não tem socorro, não é? Mas a nossa amizade é diferente, né? O cristão, ele pode conhecer o interior do próximo, ele pode compartilhar as alegrias, seus anseios, as suas frustrações, não é, irmãos? Louvar seja o Senhor por isso, né? Poder ajudar e também exortar, irmão, o próximo quanto a estar longe dos caminhos do Senhor, né? Então, esse dia nós estamos aqui também nos tratando como amigos espirituais, né? Estamos aqui para, se for o caso, também trazer essa exortação do Senhor para nós, né? Nós amamos uns aos outros, queremos provar o nosso amor do Senhor, amando nossos irmãos, por isso que nós precisamos ter esse coração de zelo, né? E, irmãos, isso realmente não é uma questão dos irmãos fazerem isso por nós, os irmãos de frente, né? Mas é uma questão de nós, né? Como os companheiros espirituais estamos fazendo isso, né? Uns pelos outros, né? Desde o mais jovem ao mais velho, né? Todos nós precisamos ter essa experiência, né? Os irmãos dizem amém por isso aí? Amém. Amém. Então, o Senhor nos santifica, irmãos, ao estarmos nesse mundo, né? Usando das coisas do mundo como se não usássemos, né? Mas o Senhor, ele tem coisas positivas, né? Quando nós estamos no mundo, nós temos ferramentas assim. Quem esteve aqui no Desperta Geração? Foi um evento maravilhoso, não foi, irmãos? E a repercussão desse evento teve grande parte da sua justificativa feita pelo Facebook, né? A divulgação foi assim, um negócio impressionante. Então vamos avançar mais um aí, ó. Algumas coisas das boas práticas, né, para essas ferramentas. Nós podemos divulgar a literatura, nós podemos divulgar os eventos de pregação, divulgar os bucafés, podemos compartilhar experiências, palavras saudáveis, né? Fazer a comportagem, promover o Tamo Junto, disponibilizar-se para orar pelas pessoas, cuidarmos de nosso testemunho, né? A gente já teve aqui experiência de irmãos que pregaram o evangelho pelo MSN, né? Invoca aí, né? Então, louvado seja o Senhor, irmãos, as ferramentas estão aí, mas é uma questão de nós estarmos sensíveis ao Espírito, né? Para sermos usados, né? A palavra que nós desfrutamos dessa semana fala que quem tem o Filho tem a vida, né? Então, realmente, irmãos, precisamos ter o Filho, né? Já temos o Senhor no nosso interior, agora precisamos expandi-lo, né, para a nossa alma, né? Então, o nosso querer, irmão, nossa vontade, a nossa emoção, ela precisa estar vinculada com a vontade de Deus, né? Com a pessoa do Senhor Jesus, né? Então, amém. Aleluia. Amém, irmãos. Muito bom quando eu vejo um jovem que coloca no Facebook aquele quadrinho: esta pessoa ora por você. Qual que é a sua necessidade? Aí os irmãos... Então o Facebook é bem bom. Como o Mica falou, o Desperta Geração ganhou um tamanho tão grande que ajudou tantas igrejas em tantos países por causa desse tipo de utilização. Mas não é só isso que a gente faz, né? Certo? Vamos agora para a medula do negócio. Mesmo nós adultos, às vezes a gente ainda tem que aprender a usar isso, porque algumas coisas que a gente escreve e posta, mesmo nós não tendo a intenção, pode acabar ofendendo algum irmão. E como nós estamos na vida da igreja, mesmo que a gente goste muito de nós mesmos, a gente precisa perceber que nós estamos aqui também por causa dos irmãos. E se aquilo que eu vou me permitir fazer
pode influenciar e machucar algum irmão, então eu vou tirar isso. Esse deve ser o nosso coração. E o Senhor vai nos ajudando por meio do Espírito como fazer isso. Vou entrar agora nos assuntos, tá bom? A nossa preocupação é o que você publica. Algumas coisas aconteceram, irmãos, entre nós, e alguns irmãos, eles publicam algumas opiniões muito fortes sobre políticos, sobre torneios, sobre os irmãos, sobre o que está acontecendo na igreja, como um grande juiz. Olha, isso está acontecendo em vários lugares. Às vezes você está ali, naquele dia que você está chateado, e tarará, solta o que você quer soltar. Veja, irmãos, o Senhor está vendo isso, os irmãos vão ver isso, e as pessoas que são seus amigos também vão ver isso. E a nossa vida da igreja não é isso. Nossa vida da igreja é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Severas asseverações sobre as questões da igreja. Não só alguns irmãos que estão aqui com a gente fizeram isso, não aqui nesse salão, mas, entenderam, né, no âmbito geral, mas os dissidentes fazem isso. E alguns de nós vão lá, não entendem o que eles estão falando e vai lá e curte. E aí outro irmão falou assim, o André curtiu isso. Se ele curtiu, ou sei lá, então já que o André curtiu, não vou dar bola, mas veja, alguém vai ver, e vai ver, e vai ver, e a multiplicação disso, às vezes você posta uma foto, tem 80 curtir em alguns minutos, 200 curtir em alguns minutos, isto anda, irmãos, tem que ver isso, palavrões eu vou falar, fotos inadequadas, a pergunta é o seguinte, irmãos, quem você é? Nós não podemos formar na igreja uma classe de cristão descolado, que você quer praticar as coisas do Senhor, mas você não quer que os seus amigos percebam que você não participa das mesmas coisas. E aí quer dar para nós a impressão de que eu sou um cara legal no mundo, e eu também sou cristão. Não sei se eu expliquei direito. Que quer dizer que você quer tudo. Mas irmãos, nós não estamos aqui para fazer isso. Nós estamos aqui para ser aqueles que vão governar com o Senhor. E o meu amigo no mundo tem que saber exatamente como eu sou. Aquele que prega o evangelho do reino, aquele que ama o Senhor. Sim, tem bastante brincadeira. Eu acho que adolescente está na fase de fazer bastante coisas legais, mas não as coisas que nocivamente atacam o seu coração e a consciência dos outros. A gente tem que cuidar disso, irmãos. Você pergunta, mas ninguém está vendo isso. Hoje eu trabalho numa empresa e eu tenho uma certa função de também contratar pessoas. E na hora que eu vou contratar uma pessoa, sabe o que eu procuro? Não é o currículo mais dela. LinkedIn, que é uma rede social profissional, vocês conhecem ela, irmãos? LinkedIn é muito boa, fui contratado por causa disso, e o Facebook dele. Então eu confronto o que ele está falando que ele é com aquilo que ele publica. Então se eu ver alguém, essa é a minha opinião, é a política da minha empresa, os irmãos podem ter algumas outras definições sobre isso, mas se eu encontrar o cara na balada, bêbado, quase caindo, eu não vou contratar ele. E a minha empresa também não vai contratar ele. E eu acho, Ulisses, você que trabalha numa empresa grande, a sua empresa também não contrataria isso, né? Não contrataria. Então, olha, o Ulisses sabe o que está falando. Então, quando eu vou fazer um negócio, eu vou atender um cliente, eu vejo primeiro no nome dele, e eu vou lá, Facebook e LinkedIn. Então, irmãos, se eu consigo enxergar as pessoas antes de eu conhecê-las, elas conseguem nos enxergar também? O que vocês acham? Conseguem, né? Então veja como a gente realmente tem que cuidar com isso. Vai para o próximo. Não existe nenhuma liberdade que é livre de exposição. Se você acha que aquilo que você colocar ninguém vai ver, vai ver. Antes de eu passar para o próximo slide, alguém aqui gostaria de que a gente abrisse o seu perfil no Facebook? Agora, assim, na lata. Me dá o seu perfil, eu entro lá no meu Facebook e a gente olha o seu perfil. E não, projetor. Não, né? Ia ser quase complicado, certo, irmãos?
Não tudo, só mostra os últimos 10 dias, os outros 10 não mostra mais. O seu pai e a sua mãe sabem como que é o seu perfil no Facebook? Meu pai não tem computador, então eu estou sossegado. Beleza? Pai, olha, pais, conversem com os filhos sobre isso. Não precisa nem ir lá. O que está acontecendo, filho? O que você está publicando? Diante do Senhor, você acha que isso está indo bem? É complicado, sabe? Não vai chegar hoje, agora, me passa o seu perfil. Dá tempo para eles limparem tudo. E depois, tá bom? Vamos deixar assim, senão depois eles não vão mais querer ficar meus amigos, certo? Então vamos, mas sabe, irmãos, isso aí. Se você não mostra para os irmãos da igreja, você não mostra para os seus pais, você não quer que você veja, por que os seus amigos devem ver isso? Como que eu vou pregar o evangelho no futuro para alguém que pensa que eu sou aquilo que está no meu Facebook? E na verdade, irmãos, nós não somos isso. Nós somos aquilo que tem dentro de nós, que é a vida de Deus. Nós precisamos viver uma vida de acordo com a vida que está dentro de nós. Hoje ainda não se manifestou o que a gente vai dizer, mas um dia ela vai se manifestar, porque nós haveremos de vê-lo como ele é. Amém. Então, enquanto isso, irmãos, não mancha com o Facebook, não esconde aquilo que está dentro de você. Por favor, palavrões. Vou falar sobre palavrões. Fiz uma grande pesquisa, não sobre os palavrões que existem, mas por que tem tanto palavrão sendo falado. Os nossos amigos falam palavrões, os que trabalham com a gente falam palavrão, e como Mica falou, ninguém aqui vai virar eremita, morar lá no topo da montanha e não se relacionar com ninguém. Não é isso não, nós vamos continuar na terra e nós temos amigos, e eles podem ser grandes amigos. A gente pode gostar muito deles, e é verdade, acontece isso. Mas olha só, muitas das pessoas dizem que o uso de palavrão é para dar ênfase às frases. Porque se eu não botar um palavrão no final, não vai dizer como eu estou me sentindo. Está errado isso, irmãos. A nossa língua, nosso alfabeto é suficientemente bom para expressar tudo o que você quer. Vamos buscar os sinônimos, começa a ler livros, irmãos. Tem um livro fantástico que foi lançado, Minha Meta, né? Governar com Cristo. Lá tem um palavreado que fala que absolutamente nós podemos reinar com o Senhor. Eu não preciso colocar um palavrão. Vocês entenderam? A gente crê que a gente pode reinar com o Senhor? Então, irmãos, um versículo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não faça isso. Não xinga, não fala nada. Absorve e invoca o Senhor. Lá o seu coração tem que meditar o que é agradável ao Senhor. E aquilo que é agradável ao Senhor vai alcançar as pessoas, mesmo quando você não fala nada. Vou recomendar a leitura de um livro que quando eu li, mudou minha vida, chama Olha a Boca do João. Ele é recomendado para jovens de 0 a 380 anos. É espetacular. Seu nome era João, seu apelido resmungão. Né? Quando falava, xingava. Quando brincava, brigava. Veja o que a sua mãe fez para resolver essa questão. Amém. Então, depois, irmãos, já saiam daqui com o seu livro, Olha a Boca do João. E eu não estou brincando, porque é sensacional. Próximo slide. Olha só, as crianças, e vou dizer os adolescentes, eles xingam, porque eles querem ser parte de um grupo que xinga, ou querem dar a impressão que eles são adultos, por isso que fala palavrão. Pode ser, eu vou traduzir para você, que eles ou aprenderam essas palavras, o uso dessas palavras, porque são usadas em sua família, ou entre os seus amigos, e eles não perceberam se usar essas palavras é ok. Então, irmãos, primeiro em casa, pais, seria bom, né? A gente sabe, o Senhor já nos conquistou, espero que, mas ele não precisa ser incluído por falar palavrão, irmãos. É o contrário, ele tem que dar a diferença naquilo que ele é. E talvez falta leitura. Faz o seu filho ler, aprenda palavras.
Isso é absolutamente inadequado. Eu gosto da palavra. De jeito nenhum. Isso nunca vai acontecer. Nenhum palavrão. É muito melhor. Vou dar um pequeno exemplo, irmãos. O senhor me cubra. Eu estou trabalhando num novo escritório agora. Uma nova empresa. Tem 7 pessoas. E eu. E o gordinho. E todos eles, a minha primeira choque foi que eles falam muito palavrão. É palavrão até toda hora. Você nem sabe o que está acontecendo, é tanto palavrão. Quando não tem nada para falar, palavrão. Termina uma frase, palavrão. E eu ali, fiquei quietinho. E logo no primeiro mês que eu entrei, era o Desperta Geração. E eles começaram a ver no meu perfil, metrô lotado, Desperta Geração, vamos todos pregando evangelho. E aí, falaram, opa, ele. Mas o que eles perceberam? O André, primeira semana, não fala palavrão. Perceberam? E aí, 7 contra 1, certo? Então, qual que é o lógico? Que eu começasse a falar um pouco de palavrão. Mas não é isso que está acontecendo, irmãos. Amém. Graças ao Senhor. Eles estão falando menos palavrão. Eles estão falando, o André não falaria isso. Então, trocando a palavra. Claro que eles estão brincando comigo, mas está reduzindo. Está indo embora. E eles estão, na hora de reclamar, não tem palavrão. A gente esses dias perdeu uma baita de uma venda, nenhum palavrão. Vocês podem falar, que infortúnio. Eu falo para eles. Mas entendeu, irmãos? Porque diante do Senhor eu tomei uma decisão. Eu quero ser aquilo que eu tenho dentro da minha vida. E não quero transparecer para os meus amigos que eu sou outra coisa, só para eles me incluírem. Não só me incluíram, como esses dias eles estavam falando que eles nunca tinham visto uma pessoa tão feliz. Amém. Não sou eu, irmãos. É o Senhor, é a palavra, é pregar o evangelho, é fazer o que o Senhor está fazendo hoje. Essa é a meta, irmão. Então, não precisa fazer isso. Não sujem aquilo que vocês vão falar. E às vezes, se a gente continuar criando essa prática, quem sabe daqui a um tempo nós vamos estar pregando o evangelho e alguém vai pedir para a gente falar uma mensagem em algum lugar. E você sem querer vai soltar um palavrão. Qual é o testemunho? Nós vamos manchar a palavra do Senhor por aquilo que a gente se permite. Então, irmãos, palavrão é bem inadequado. Não existe nada no universo que justifique você falar um palavrão, nem mesmo pisar numa pedra, nem machucar seu pé, nem chutar o dedinho, nada. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Isso é a melhor coisa. E o Senhor vai nos ajudar. Passado o palavrão, podemos continuar, irmãos? Beleza? Pode ser? Esse aqui é o mais... Eu digo que esse é o top 10. Amizades no mundo. Na última conferência de jovens, de novo, a gente fez uma enquete e perguntamos para eles, os adolescentes, o que mais atrapalha você de desfrutar o Senhor? Amizades do mundo. Amizades do mundo. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa, tá? Que é o seguinte. Nós sempre vamos estar no mundo. Nós vamos ter sempre todas as pessoas ao nosso redor. A gente vai ter que se relacionar com elas, porque nenhum de nós aqui não quer alcançá-las ou não quer fazer amizade. Sempre, e as pessoas da nossa faculdade, da escola, do trabalho, podem estar entre os nossos melhores amigos, é verdade. Só que é o seguinte, nós temos que parar de ter pena de nós mesmos. Ai, coitado, eu não consigo, porque os meus amigos sempre me levam a fazer coisas inadequadas. Ai, eu vou com os meus amigos, mas eu não consigo não tenho força para ter amigos. Acontece isso? Eu vou para a escola, mas eu não vou fazer amizade, porque se eu fizer amizade, eles vão me levar para baixo e aí eu vou ser carente de novo. Sacaram a ideia? Irmãos, tem que parar de ter pena de nós mesmos nesse ponto de sentido. Nós não estamos lá para ficar escravizados com o que os nossos amigos podem falar de nós. Nós estamos lá para pregar o evangelho do reino. Nós estamos lá para ser para eles a única saída.
Imagine você e os seus amigos, eles estão num mar, se afogando, eles vão morrer, mas você é a única boia que eles têm. Se você não for a boia, eles vão se afogar. Para de ter pena de você mesmo. Levante-se como um verdadeiro servo de Deus. Claro que você não precisa pendurar uma coisa no seu corpo e mostrar que agora você é cristão. Não. Seja normal na vida da igreja. Mas não pare de exercitar o Espírito no seu interior. Os seus amigos vão ficar perto de você e eles vão ganhar vida. Você vai levar eles para frente. Eles não vão mais afogar vocês. Então, não fique com aquele medo, o que vai acontecer? Invoca o Senhor e creia na palavra que está sendo falada para vocês. Mas essa atitude tem que ser a nossa atitude. Nós estamos aqui, irmãos, porque a vida não é fácil. A vida da igreja não vai ser fácil. Mas a gente não pode se contaminar, porque a única chance das pessoas entrarem no reino somos você e eu. E se você e eu fecharmos a porta, o que nós vamos falar para o Senhor depois? Seja amigo. Olha, eu nunca tive que fingir não ser cristão para nenhum dos meus amigos. Na escola, na faculdade. Na verdade, antes de eu ir para a faculdade, eu era monitor, e alguns amigos vieram conversar comigo, me convidar para ir para a maçonaria. E aí eu falei, opa, está errado isso aí. Eu é que vou pregar o evangelho para eles. Aí preguei o evangelho para eles. E aí eles falaram, nossa, mas nunca pensei que você pudesse ser cristão. E aí aquilo brilhou no meu interior, eu falei, alguma coisa não está correta. Já quando entrei na faculdade, foi tudo diferente. Tudo diferente. Entrei na faculdade e falei, eu sou isso aqui. Não precisei acompanhar ninguém em lugar nenhum, quando eu não quisesse. E os meus amigos sabiam que, se eles fossem para algum lugar, nem precisava me convidar, porque eu não ia. Mas quando precisavam de alguma coisa, quando precisavam de oração, quando precisavam de dificuldade, quando precisavam passar nas matérias, quando precisavam de ajuda na prova, o primeiro que estavam lá era a minha casa. Entendeu, irmão? Você não precisa florear a sua vida. Invoca o Senhor, põe o pé no chão e expresse aquilo que está no seu interior, e os seus amigos vão reconhecer isso, para o resto da vida. Para o resto da vida. E a frase falada na conferência, você é o cumprimento de Mateus 24:14. Você vai pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então começa pelos seus amigos. Esquece o bullying. Perca esse medo de você mesmo. Outra vez, lembrei de uma história. Quando eu morava em Chapecó ainda, teve uma vez que aconteceu uma coisa, por uma mentira que falaram de mim, e todos os meus amigos do terceiro ano pararam de conversar comigo. Eu terminei o segundo semestre do terceiro ano, sem ninguém para conversar na escola. Só porque eu era cristão. Terminei mesmo. Mesmo assim, eu sabia o que o Senhor queria. Anos depois, pelo Facebook, esses mesmos amigos estão voltando a conversar comigo. Como é que você está? A gente tinha uma boa amizade, não tinha? Mas só porque o farol, a luz sempre apontou para a mesma direção. Perdeu os amigos, tudo bem, vai ficar sem amigo, mas não era isso. Na igreja tinha os meus amigos. Esses amigos eu tenho até hoje. O Omar está aqui, o Biri veio depois, o Mica está aqui, e vários outros irmãos que não estão aqui com a gente, mas os meus amigos estão aqui até hoje, por causa dessa questão. Mais uma, por favor. Esse é um versículo que eu separei. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Jeremias 5:22 é o seguinte, irmãos, Deus colocou um limite, lá na sua escola, lá no trabalho, o limite somos nós. Não importa que o mar fique revolto, não importa que elas bramem como leões, mas o limite que foi colocado é você pelo Senhor. A nossa vida tem que ser um limite para o avanço do ministério de Satanás, e salvando as pessoas por amar elas. Claro, irmãos, é bem simples isso.
A gente, no interior, tem que estar com esse coração queimando, tem que estar pulsando, tem que estar moendo. Mas em relação aos nossos amigos, a gente tem que ter amor diante deles, sempre falando, não é comigo, você precisa invocar o nome do Senhor. Última coisinha que eu ia falar sobre isso, antes de eu sair da última empresa, tinha um colega meu que trabalhava na minha frente, ele sabia que eu era cristão. E na semana que eu estava indo embora, ele queria se matar. E se eu tivesse trabalhado na frente dele, ele nunca percebesse que eu sou cristão, ele ia sair de lá e ele ia se matar. Mas naquele dia ele falou, André, eu quero me matar. Ele está hoje vivo, invocando o Senhor e com o jornal Árvore da Vida. Meu irmão, sabe, uma hora o Senhor vai virar o jogo. Se agora, hoje, as coisas, o mundo parece que é mais forte que nós, não é não. O Senhor vai virar o jogo. E nós vamos ser usados por Ele. Então, encha o seu coração de amor, mas no interior, tem que ir para a escola, pegando fogo, exercitando, tocando. E na hora que você está na internet, na frente do seu computador, quando você vai escrever ou vai publicar, já entenderam, né? Está claro? Adolescentes, está claro? De 11 a 15 anos, está claro? Não? 11 a 18 anos, está claro? Entendeu? Esse é o princípio que nós precisamos ter, usando as redes sociais. Mais um, por favor. Ah, sim. Esses aqui valem, são bem polêmicos. Não dá para falar de todos, tá, irmãos? Mas olha só, música e shows, TV e cinema, videogame, baladas, festas, churrasco com os amigos, bebidas alcoólicas e sites inadequados. Nem dá para falar de tudo, eu também não vou falar, vou dar um princípio. Êxodo 33:15 fala o seguinte: então lhes disse Moisés, eu disse para o Senhor, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Então existe um cinema, vocês já viram, né? Já viram que existe um cinema, né? Cinema. É bem fácil. Pergunta para o Senhor se Ele vai com você. Se Ele for, você vai. Se você achar que você não levaria nunca o Senhor para ver tal filme, não precisa levar, certo? Não quer dizer, entenderam, né? Pelo amor de Deus, cinema, vão tacar fogo em tudo. Vocês entenderam? É o princípio, certo? Eu também vou no cinema, certo? Mas é aquele mesma história. Tem coisas que o Senhor não deixa fazer, então não faça. Tem coisas que o Senhor não deixa falar, então não fala. TV e cinema, mesmo princípio. Videogame eu vou falar, porque, certo, é um assunto muito interessante. A minha classe profissional de engenheiros, a gente acha que jogar videogame tem que jogar. Por quê? Porque a gente acha que desenvolve a capacidade de criação da pessoa para ela sair dos problemas. Existem artigos publicados para isso, certo? Mas a gente tem que entender, bem diante do Senhor, como que isso afeta o nosso coração. A minha pergunta é o seguinte: depois de 1 hora jogando videogame, se os irmãos chamarem você para pregar o evangelho, você tem força? Quem tem força, levanta a mão. Depois de 1 hora escutando música, o Senhor chama você para orar. Você vai orar? Certo? Na balada, primeiro, vai levar o Senhor na balada? Você vai querer se parecer com as outras pessoas, sendo que você é, na verdade, um filho de Deus, sendo preparado para governar no mundo que há de vir? Mas ainda que você leve o Senhor, já que você acha tudo bem, você vai conseguir depois de 1 hora ajoelhar diante do Senhor para orar por Ele? Não vai conseguir. Tudo tem que ter um limite, irmãos. Sobre o videogame, vou falar da minha mãe. Não é que ela era muito rígida, na verdade, mas eu só estou hoje na vida da igreja por causa da minha mãe. E eu gostava muito de jogar videogame. Se me deixar jogando videogame, eu jogava a semana inteira, só parando para comer. Afinal, né? Comer é muito importante. E não adiantava engolir, não, tinha que comer direitinho, vai. E eu tinha um trato com ela. Eu comecei a jogar muito videogame e ela fez um trato comigo, trato de mãe. Ou você aceita ou
você não vai nem jogar videogame nunca mais. Então ele falou assim, olha, André, segunda a sexta-feira, estuda, faz o que você tem que fazer bem, estuda bonitinho, faz as atividades, aí a partir de sexta-feira à noite, aí eu te deixo jogar. Eu fiz um baita de um trato com a minha mãe. Aí, chegava na sexta-feira, 6 horas da tarde, eu ia jogar basquete, chegava em casa, chegava na televisão com aquele direito de jogar videogame. Aí começava a jogar, virava a madrugada, dormia, acordava, comia e jogava videogame à tarde até a hora de ir para a reunião. Aí ia para a reunião. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a não desfrutar mais do Senhor nas reuniões. E eu amava e amo o Senhor muito mais que o videogame. Chegava na reunião, não conseguia fechar os olhos para orar. Ficava com aquilo tudo dentro do meu coração endurecido. Ia ler a Bíblia e o Senhor não falava mais comigo. Ia invocar o Senhor e não ganhava mais vida. Os irmãos felizes e eu ali com aquele conflito interior. Sabe o que eu fiz? Comecei a diminuir. Aí agora, quem fala quanto tempo eu posso jogar é o Senhor. A hora que Ele fala, pode jogar. Ah, sim, eu ainda jogo. Por favor, não vão pegar essa história e falar, o André joga videogame. Vocês viram, vocês entenderam que tudo que a gente está falando tem um pano de fundo. Então, irmãos, é assim. Onde você vai levar o Senhor e quanto ainda aquilo pode deixar o seu coração endurecido para o Senhor. E aí, balada, festa, churrasco, ó. Sabe, gente, tem coisa que a gente fala em temor diante do Senhor. Não é que está comprovado, não, mas assim, por amor a vocês. E como alguém que realmente nunca foi em nenhum desses lugares, porque obedeceu os irmãos, esse negócio de balada e coisa, não é nosso lugar. Aquilo que vai entrar em nós vem direto de Satanás. Não é aonde você vai ganhar os seus amigos. Não é aonde você vai pregar o Evangelho. Não é aonde você vai fazer diferença. Lá você vai ser igualzinho. Na vida diária você vai fazer diferença. Então, tenta não façam isso. Nos churrascos de faculdade, eu tinha um princípio, que você sabe como é que é. Então tem um certo tempo que eu podia ficar. Era o tempo que eu conseguia comer um pouco de carne e ir embora. Porque depois já era gente querendo me beijar. E eu sempre fui gordinho, e era meio mascote, e vinha para cima de mim. Então, menino mesmo. Né? Vem cá, gordão. Então, irmãos, não é o nosso lugar, certo? Nosso lugar é diferente. Nosso lugar é para dar o testemunho do Senhor. Bebidas alcoólicas, tem aquela história da consciência de cada um, mas se a gente pudesse recomendar alguma coisa, nem precisa. Nossa, não precisa. O que pode ser melhor que uma baita de uma Coca-Cola zero, gelada, com gelo? Entendeu? Agora que eu estou aqui, aprendi aquela Itubaína zero, é muito bom. O que vou querer com outra coisa? Irmãos, não precisa, porque isso pode embotar os nossos sentidos, isso pode de alguma maneira nos influenciar, e nós ou vamos falar alguma coisa que a gente não deve, ou nós vamos permitir na nossa vida alguma coisa que a gente não deve. Não que, entenderam? Essa é a nossa opinião, nosso sentimento de amor a vocês, nem precisa. Não entra nessa. E tenho milhões de histórias para contar de alguns amigos meus, e uns até que se acidentaram de carro e faleceram por causa da bebida. Mas não vou falar isso. A questão é que o Senhor tem que nos governar mesmo. Então, na hora é o Senhor. Temos que amar o Senhor mais do que qualquer coisa. Sites inadequados. Se eu pegar a mesma coisa que a gente falou agora para site inadequado, certo? Isso contamina, meus queridos. E às vezes você vai no site, você curte, ele aparece no seu Facebook, e depois vem aqueles spams loucos lá de mulher sem roupa, não sei o quê. Então não publica essas coisas, não curte, não vai nesse negócio. E tem os irmãos para jogar bola, a gente tem livros espetaculares, a gente tem o jornal Árvore da Vida, a gente tem pregação do Evangelho. Eu duvido que 1 hora na pregação do Evangelho não dá muito mais felicidade do que 1 hora
nessas coisas. Duvido. Você sai feliz da vida. Você sai sem problemas. Você sai porque você funcionou do jeito que você tinha que funcionar. E aquilo é o que você é, irmãos. Nós somos aquilo ali e não as outras coisas. Acho que tá bom, né, sobre isso aí. Então, esses tópicos todos, irmãos, né, aparentemente, todo mundo tem, entre aspas, direito de fazer isso. Eu tenho direito, eu também posso. Eu já sou adulto, mas podem servir como grandes armadilhas para o nosso coração e nos fazem insensíveis ao Senhor. Então, vamos cuidar bastante. Falei já isso aí, né? Cuidado para o Senhor não nos complicar com essas coisas, tá? Com violência, com impureza, com sensualidade, com sexualidade, essas coisas. Nossa vida é tão tranquila sem isso. Nossa vida é pura diante do Senhor, normal, casamento normal. Não vou falar nada sobre namoro nessa aqui, mas a gente pode bolar uma daí com um irmão um pouco mais adulto, né, mais experiente, para falar as coisas mais adequadas para vocês. Aí, deixando um versículo: bem-aventurado é aquele que não se condena por aquilo que ele aprova. Tá? Então, não só não faça, como não aprove os que fazem. Não curta, não ria, kkkk, não faça isso. Entendeu? Entenderam? Tá bom. Por favor. Sim. Esse vai ser mais rápido. Pode passar para a próxima. Eu peguei dicas de 2 empresários bem famosos no mundo. O que eles diriam para os jovens, o que eles falaram para os jovens. Não dá para ler tudo, mas o primeiro era uma pessoa fantástica que criou uma tecnologia que inventou o mundo, mas ele era motivado pelo fato de que ele ia morrer. O que motivava a vida dele era saber que ele iria morrer. Olha só, vou só ler uma frase, né? Se você vivesse cada dia como se fosse o último, um dia ele realmente será seu último. Se hoje fosse o meu último dia, eu gostaria de fazer o que farei hoje? Ele sempre falava não, porque para ele ia morrer, eu vou morrer, mas nós não vamos morrer. A nossa motivação é o reino que está para vir. E se eu viver hoje como se fosse o último dia, mas para entrar no reino, eu vou me perguntar se aquilo que eu estou fazendo hoje, eu ia fazer mesmo. Bom, né? Ele estava perdido, ele morreu mesmo, ele não conheceu o Senhor, mas a nossa vida não é para isso. Olha só, lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões. E ele fez bastante coisa, irmãos. Mas eu queria que alguém, um adolescente nosso um dia, falasse que lembrar que em breve eu estarei no reino. Participar com o Senhor é a ferramenta mais importante que eu tenho para tomar grandes decisões. Entendeu, irmãos? Esse é o negócio. Esquece ele, não é autoajuda, ele realmente morreu de cânceres. E pode pular, por favor. Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outro alguém. E eu digo isso para vocês, irmãos. Nosso tempo aqui para ganhar o reino também é limitado. Não gaste tempo vivendo a vida que os seus amigos vivem. Vamos viver a nossa vida, que é a vida que o Senhor deu para nós. E o Senhor vai nos levar a governar com Ele. Isso é a nossa posição, esse é o nosso encargo, esse é o nosso sentimento. Não vamos deixar o mundo fazer com a gente o que ele quer. Não deixe que o barulho e a opinião dos outros cale a sua própria voz interior. Você é cristão? Sou. Não acredito que você não vai comigo lá na balada. Não vou. Agora, se você chegar e falar assim, você precisa invocar o nome do Senhor. Isso é espetacular. Faça isso. Na próxima vez que você receber algum convite, fala, não vou. Não vou. A voz interior não deixa calar, mas você precisa aprender a invocar o nome do Senhor. Tenho certeza que algum deles vai falar, como que é isso? Certeza. Aí você vai falar, é assim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. E abriu a porta. Abriu o reino. Abriu a chance do Senhor. Pode pular, Rick.
Pula a regra. Regra 1, de um outro super empresário. A vida não é fácil, acostume-se com isso. E eu vou dizer, a vida da igreja também não é fácil. A nossa vida da alma é complicada. Costuma com isso, nega a sua vida da alma. Toma posição diante do Senhor, não deixa as coisas entrarem. Vou jogar videogame 15 horas, não vou. Vou ficar na internet 200 horas, não vou. Algumas. E as outras, tem tanta coisa boa. Nós vamos falar sobre isso logo. O Ulisses já falou, né? Mas se você acha que o seu professor hoje é chato e rude, espera para você ter um chefe. Esse, então, esse vai moer você. E nós não queremos que você seja manteiga derretida, porque está super protegido. Não nega a sua vida da alma. Você tem que ser forte em qualquer situação, claro, não agressivo, entenderam, né? É o Senhor suprindo, amando, fluindo. Mas eles vão ser ruins com você. O chefe vai ser muito ruim. Eu tive vários chefes horríveis. Hoje o meu chefe é bem chato, mas ele está lá na Suíça. Tenho pouca interação com ele. É bom, mas ele é ruim, ele é chato. Então aqui na vida da igreja, irmãos, os irmãos estão impulsionando vocês para ir. Vamos embora, vamos lá, pregar evangelho, tendas. Esses irmãos não são chatos. Seu chefe vai ser. Mas agora a gente precisa criar o nosso caráter forte diante do Senhor para praticar aquilo que nós somos em qualquer lugar. Pula, por favor, está indo muito longe. Na regra 8 fala o seguinte. Hoje parece, eu fiquei sabendo semana passada que no Brasil também é assim. Tem escolas que não reprovam mais. É verdade isso, né? Vocês viram? Então se você não passar de ano, não tem problema. Porque ou eles vão passar você, ou eles vão te dar provas até você conseguir. E cada vez mais fraquinho, mais fácil. Beleza? É assim, né? É assim nos Estados Unidos, está sendo assim no Brasil, mas isso não parece absolutamente em nada com a vida real. A vida não é dividida em semestres, você não terá sempre os verões livres, e é pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no final de cada período. Tem que estudar, gente. Tem que estudar, tem que fazer, tem que... Eu vou falar isso depois, mas eu vou falar. Alguém pega uma aguinha para mim, por favor. Estudo, né? Então, a gente tem um grande medo que porque aconteceu com a gente aqui, né? E pode acontecer que às vezes a gente cria aquela carreira brilhante, vou estudar, vou ser o melhor, vou estudar, daí ganha emprego, e de repente está crescendo e já não pode mais ser útil ao Senhor. Então a gente não sabe nem como orientar mais isso. Mas eu vou dizer o que eu acho. Se os irmãos julgarem depois, eu acho que o adolescente tem que estudar um monte, tem que ser o melhor possível, tem que se dedicar aos estudos para conseguir depois ter uma boa profissão, poder servir o Senhor, mas a hora que o Senhor chamar ele para abandonar tudo, o coração tem que estar livre. Então, tem que cuidar para não deixar essas coisas entrar no coração. Mas não pode agora, só por causa disso, eu não vou mais estudar, já que ninguém me reprova mesmo, e aí depois vai acabar vivendo o que vive na escola dentro da vida da igreja. Irmãos, o reino é para todos, a porta está aberta para todos, mas a gente precisa crescer em vida, e a gente precisa negar a vida da alma, e a gente tem que ter experiência na obra do Senhor para conseguir reinar. Não vai ter ninguém depois passando a mão na nossa cabeça, a gente precisa entrar, irmãos. E isso depende da atitude de cada um de nós. Então isso é na escola, isso é na rede social, a gente tem que fazer isso. Porque alguns publicam coisas até que não quer mais estudar. Para que eu vou estudar? Não é isso, irmãos. Então cuidado com isso. E televisão não é vida real. Na vida real as pessoas têm que deixar o barzinho e o clube para ir trabalhar. Então, obrigado. A vida da igreja é séria, irmãos. O que a gente está falando é sério e usar as redes sociais é também bem sério. Acho que estamos terminando, ainda bem. Sim. Agora eu vou fazer uma simulação para terminar.
de quanto tempo o adolescente tem no dia, ou o jovem, e o que ele faz durante esse tempo. Ricardo, você pode me ajudar? Quantas horas tem um dia? 24 horas. Vamos lá. A primeira atividade ali é dormindo. Quanto tempo a gente passa dormindo? Sofia, quanto tempo leva a sua noite de sono? 8 horas. 6? 7 ou 6? 7 horas. Rick, para dormir a Sofia leva 7 horas. Muito bem. Aí, quando você acorda, você vai ter que acordar, escovar dente, tomar banho, café da manhã, vai para a escola, e a escola vai terminar que horas? Quanto tempo mais para a escola? Quanto tempo? Mais 6 horas na escola? Não é possível. Então, vai lá, escola, que engloba tudo isso, 6 horas. Rick, tenta zerar todos os outros aí, só para a gente ver quanto que está indo em tempo real aí. Está fazendo gráfico lá. Boa. Lindo. Muito bem. Já foram 13. Quanto tempo nós passamos depois da escola fazendo alguma coisa tipo assistindo TV, por exemplo? Tem isso? Depois da escola assiste TV? Não sei se tem, pode ser diferente. Então, quantas horas a gente assiste TV depois que volta? Umas 2 horas. TV, 2 horas. Muito bem. E depois disso, o que a gente faz? Trabalha? Alguns trabalham? Não, vai para onde? Vai para o computador? Ou tira um cochilo, porque aliás cansou, né, de assistir TV. Aí no computador, quanto tempo? Vou fechar o olho, pode falar. 15 minutos. 3 horas. 4 horas. Tá bom 4 horas? 4 horas. Computador, 4 horas. 19 horas. Faltam 5 horas só. E depois disso, comer, jantar, e aí assistir mais um pouco de televisão de noite. Quantas horas? 3 horas. Olha lá, está montando o nosso gráfico. 22 horas. E antes de dormir, a gente faz uma internetzinha, né? Um Facebook, me atualizar, ver o que aconteceu com meus amigos. Ou videogame, esquecemos do videogame. Videogame fácil está ali mais 2 horas. Põe mais a última aí, videogame, 2 horas. Meu Deus! Acabou o dia. Mas eu deixei 3 itens por último. Leitura bíblica, leitura de livros e leitura do alimento diário. Quanto sobrou, irmãos? Isso é um dia normal. Se a gente fizer isso no sábado, a gente vai ficar aterrorizado. Aterrorizado. Domingo, então, pelo amor de Deus, tudo que eu não quero fazer é acordar. Irmãos, é fácil não sobrar nenhum tempo para o Senhor. Então, as redes sociais são boas. Hoje, por exemplo, a minha mãe sabe da minha vida pelo Facebook. Tiro foto, ela, meu filhinho está bem, está gordinho, está comendo. Está no Desperta Geração, foi pregar o evangelho, está lá na tenda. Ai, que felicidade. Entendeu? É ótimo isso, porque minha mãe mora longe. Mas veja, 24 horas já foram, e o nosso dia não vai ter nunca, e nunca vai ter, pelo menos até o Senhor voltar, mais que 24 horas. Vamos tirar ali 1 hora da internet, Rick? Não, vamos tirar uma não, né? Tem 4, vamos tirar 2 horas. Vamos tirar mais 1 hora de videogame aí.
Ó, tô dando 2 horas de internet e 1 de videogame. Tá bom, né? Deveria ser só no final de semana. Sobraram 2 horas, 3 horas. E aí, irmãos, viu como é fácil? Se eu tirar um pouquinho, eu ganho. Aí já pensou? Põe 1 hora em cada. 1 hora lendo o alimento diário. O alimento diário é espetacular. O alimento diário é lindo. Semana passada eu estava até na 3ª semana, estava errado, mas estava ali desfrutando. Aí publiquei no Facebook, que bom, sei lá, tal dia da tal semana. Aí o irmão já me mandou para o Facebook, que semana que você está? Eu estou na 3ª. Não, é a 2ª. Ah, tá. Então já li de novo a 2ª semana. 1 hora, desfrutando, ganhando vida. Leitura bíblica e leitura de livros. Irmãos, tem uns livros espetaculares. Esse último, Minha Meta, Governar com Cristo, até o prefácio é bom. Tudo é bom nele. Ele fala que tem jeito para mim e tem jeito para você entrar no reino. Tem ferramentas, a gente pode. O Senhor abriu a porta, Ele vai nos fazer governar com Ele no mundo que há de vir. Beleza, né? Visualmente, vocês viram que o negócio é verdade. Isso que a gente não colocou estudar, né? Tem que estudar para a prova, tem que estudar. Então veja, irmãos, tem que tirar um pouquinho, colocar no outro e governar o nosso tempo melhor diante do Senhor, tá bom? Último slide, então, para finalizar. Oh, Senhor Jesus. Como está distribuindo o seu tempo? Depois, se vocês quiserem a planilhazinha de Excel, peguem comigo e vão colocando ali, para vocês governarem melhor. Não, aí que está. Fora, na semana tem reunião de oração, reuniões de jovens, quarta-feira, oração na terça, saídas, reunião de sexta-feira, depois ainda vai ter reunião de serviço quando vocês forem mais adultos, então, está faltando hora para o Senhor aí. A gente precisa melhorar a nossa distribuição de tempo, irmãos. Mais para o Senhor. E o último slide, espero que o Senhor tenha nos ajudado, né, com esse encargo, mais um, é que o irmão Nog mandou uma palavra para nós, que eu não sei como é que fala isso em chinês, mas eu acho que é I. Significa resoluto, firme, sólido, inabalável, persistente e tenaz. Ou seja, se caiu, não fique caído. Levante-se e prossiga. Se fracassou, veja onde está o fracasso, arrependa-se, não desanime, aprenda com o erro e siga adiante. Amém. Assim devemos ser quando servimos o Senhor. Amém. Então era isso, irmãos, né? Eu acho que se a gente conseguiu ajudar a mostrar, né? Precisamos ter uma prática saudável. Nós vamos estar nas redes sociais, nós vamos estar no meio do mundo, mas o nosso testemunho e a nossa vida tem que ser um marco, uma bandeira diante do Senhor de quem nós realmente somos. Tá bom? Muito obrigado, irmãos, por vocês ficarem hoje à tarde na reunião para essa palestra. Esperamos que ainda possamos falar com alguns irmãos sobre isso. Dependendo, se o Senhor nos permitir, nós vamos mandar essa mensagem para outras localidades para ajudar também, porque conversando com os irmãos, todas as localidades estão tendo essas peculiaridades diante da internet, e nós preparamos então um cafezinho com um lanchinho para os irmãos, né?